Um gigante que se destaca no meio da floresta. Esta é a maior árvore da Mata Atlântica. Um jequitibá rosa que domina a paisagem em uma antiga plantação de cacau no interior da Bahia. Esta outra é uma figueira centenária. Fica num parque estadual em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. De tão grandes, as raízes podem esconder uma pessoa. Quantas árvores como essa existiram no Brasil? E quantas ainda existem? Foi em busca de respostas que um grupo de pesquisadores fez uma expedição pelo que resta de Mata Atlântica em nosso país. Eles foram em busca dos últimos gigantes, dos últimos guardiões da floresta, e fizeram descobertas impressionantes. Plantas seculares que já estavam aqui antes mesmo destas terras receberem o nome de Brasil. Em busca dessas raridades, a expedição percorreu 5 estados da costa brasileira: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. A jornada foi organizada pelo botânico e paisagista Ricardo Cardim, que viajou ao lado do biólogo Luciano Zandoná e do fotógrafo Cássio Vasconcelos. Dentro da mata, eles viram de perto o que restou de uma floresta que já teve mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e cobria toda a costa do país. A mata fechada unia o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Hoje, restam apenas pequenas ilhas verdes em áreas de preservação ou propriedades privadas, o que representa apenas 12% da vegetação nativa. E foram nesses resquícios de floresta que eles encontraram alguns tesouros escondidos. A gente tem ainda surpresas na Mata Atlântica que são totalmente inesperadas, de florestas ainda que parece que você está 500 anos atrás, parece que você voltou numa máquina do tempo. Em Camaquã, no interior da Bahia, os pesquisadores visitaram a maior árvore já catalogada na Mata Atlântica, o gigantesco jequitibá rosa, que parece interminável na lente da câmera. São 58 metros de altura e uma circunferência de mais de 13 metros. Para se ter uma ideia, essa árvore tem a mesma altura de um prédio de 20 andares. É como se 8 postes de iluminação fossem colocados um em cima do outro. É uma coisa completamente mágica, né? Para quem é apaixonado como eu, no nosso solo aqui da nossa região, é o máximo do que a natureza proporcionou em tamanho de um ser vivo. O jequitibá foi batizado de Seu Manduca, uma homenagem ao antigo dono das terras que, na época, se recusou a derrubar a árvore para vender madeira. Observe como, aos poucos, os pesquisadores ficam minúsculos diante da imponência e grandeza do jequitibá. O que eles não esperavam era encontrar outro gigante bem perto daqui. No município de Ubatã, também na Bahia, esse jequitibá chamou a atenção pelo tamanho, 64 metros de altura. Permaneceu anônimo durante séculos e só foi descoberto agora durante essa expedição. A árvore é mais alta que Seu Manduca, mas tem o tronco mais fino. Para medir uma árvore, os pesquisadores levam em consideração o volume da planta, calculado com base na altura e na área do tronco. Por isso, o Seu Manduca, mesmo sendo 6 metros mais baixo, ainda é considerada a maior árvore da floresta. Incrível assim, eu saber que essas criaturas elas estão aqui muito antes, né, do que nós e ainda sobrevivem.
ainda hoje é muito legal você estar perto desses gigantes. Gigantes como essa figueira, a maior da espécie já catalogada na Mata Atlântica. Ela fica em Miracatu, no estado de São Paulo. Tem 40 metros de altura e quase 22 metros de circunferência e raízes gigantescas que serpenteiam em volta da árvore por dezenas de metros e abaixo do solo. Uma inspiração, principalmente para quem era encarregado de fotografar a viagem. As figueiras são lindas, elas têm uma forma muito diferente, ela é fotogênica, porque tem essas raízes tabulares, também interessante. No sul do país, os pesquisadores estiveram na mata de Araucária, em Caçador, Santa Catarina. Centenárias, podem chegar a 50 metros de altura e vivem, em média, cerca de 300 anos. Como a madeira é considerada nobre, a exploração sem controle fez a araucária entrar na lista das espécies ameaçadas de extinção. Sobraram no Brasil apenas 3% da área original de araucárias, que existia na época do descobrimento. As maiores foram mais cobiçadas, têm as melhores madeiras, elas foram as mais cobiçadas no seu valor econômico, na valoração, no uso da humanidade. A extração de madeira e o avanço das cidades são as principais ameaças às árvores gigantes e ao que resta de Mata Atlântica no Brasil. Em Itamaraju, na Bahia, eles já sabiam da existência do maior pau-brasil do país, com cerca de 30 metros de altura, tão majestoso que era chamado de príncipe. No entanto, na mesma área, os pesquisadores encontraram outro pau-brasil ainda maior. O novo soberano, antes desconhecido, ganhou o nome de rei. Cerca de 35 metros ou mais, e muito diferente desses que a gente vê plantado por aí, aquele tronco retinho, uma copa redonda. Uma árvore de fato imponente. Em Santa Rita do Passa Quatro, a expedição foi conferir as medidas do Jequitibá Rosa, que se transformou na principal atração turística do Parque Estadual Vassununga. Este Jequitibá Rosa é a maior árvore do estado de São Paulo. Tem 42 metros de altura. O tronco é tão largo, olha só, que precisaria de 12 homens para abraçá-lo. A idade é calculada em pelo menos 600 anos. Um sobrevivente que resistiu ao tempo. Um dos últimos gigantes que habitam a Mata Atlântica no Brasil. A árvore é chamada de patriarca. Como se fosse o primeiro da espécie no parque, o nome indica que ele pode ter originado outros jequitibás. Como essa imensa árvore, que fica a poucos quilômetros do Patriarca e foi descoberta só agora, durante a expedição. Um jequitibá rosa que tem praticamente as mesmas dimensões e idade do Patriarca. Por isso, ganhou o nome de matriarca. Até agora, a localização dela era mantida em segredo, revelado ali mesmo, na trilha, apenas para a nossa equipe. Aí, estamos chegando. Olha, Que que imponente, né? Que beleza. Impressionante é que da trilha, da estrada até aqui, são perto, né? pouco mais de 30 metros, né? Para encontrar esse gigante. Olha que coisa maravilhosa. Valdonésio trabalha há 25 anos no Parque Vassununga. Desconfiava da existência da árvore, mas não da grandiosidade dela. Na verdade, eu fiquei admirado e até agradeci, né? De ter achado um jequitibá desse. Fiquei impressionado, porque em comparação com o outro, a gente pensava até que esse era
maior. Foi ele mesmo quem indicou a localização da matriarca para os pesquisadores. Uma descoberta e tanto. E, assim, estou contente porque de ter achado ela, assim, eu acho que isso aí vai ficar eternizado, né? Vista de longe, a matriarca se destaca em meio à floresta. Já está sendo considerada a segunda maior árvore do estado de São Paulo, ao que tudo indica, por pouco tempo. Bem ao lado dela, a copa de outro jequitibá rosa parece ainda maior. O tronco mais fino indica que ele é mais jovem que os outros 2 jequitibás, por isso deve crescer ainda mais. O novo gigante ainda não foi medido nem catalogado pelo parque. Porém, parece que ele é mais alto do que ela. Olhando a gente vê em perspectiva, de O longe. nível do chão, né? Ali é mais baixo. Ali é mais baixo. Se ali é mais baixo e ela parece mais alta, ela deve ter cerca de 46 metros, uns 2 metros a mais. No Espírito Santo, a expedição também revelou ipês amarelos, sapucaias, um embirucu, e perobas gigantescas, achados que ainda serão listados. Como vivem centenas de anos, ao longo do tempo, estas árvores se transformam em abrigo para várias outras espécies. É como se existisse um jardim suspenso na copa de cada árvore gigante. Numa grande árvore, eu já contei mais de 4.000 indivíduos de cerca de 35 espécies. Embora o Brasil tenha as maiores florestas do mundo, não é aqui que estão as maiores árvores do planeta. As mais altas são as sequoias, que crescem nos Estados Unidos. Considerados os seres vivos mais antigos da Terra, podem viver até 4.000 anos e atingem até 120 metros de altura. A gente vê muita gente viajando para conhecer as sequoias nos Estados Unidos, mas a gente tem sequoias aqui, árvores quase tão grandes quanto, e com uma exuberância de biodiversidade que não tem lá, que só tem aqui na nossa Mata Atlântica. O projeto recebeu apoio cultural de uma instituição de pesquisa. A gente percebendo essa necessidade, junto com o Museu da Casa Brasileira em São Paulo, a gente fez uma exposição sobre os remanescentes da Mata Atlântica. O sucesso foi tão grande que o material vai se transformar em livro. Quem sabe a gente, com esse livro, a gente começa uma discussão de que como a gente pode trazer de novo essa Mata Atlântica original, que era tão exuberante, com árvores tão grandes, para que os nossos netos possam assistir. Aos poucos, as árvores gigantes do Brasil vão sendo identificadas. Mais do que isso, ganham identidade. E ajudam a reforçar a importância de preservar uma floresta tão importante e rica. A nossa missão era revelar esses remanescentes. Eu acho que a ideia básica é contagiar outras pessoas pela nossa floresta, pela nossa riqueza, porque a gente precisa que lutem por ela.